de fato, a insônia, ela tem, né, um aspecto, uma espécie de ansiedade e até angústia em relação a uma multiplicidade que nos invade, né? É um jorro, né, de ideias, de imagens, de signos que nos pré-ocupam, né? Que nos impedem de desligar o nosso sistema sensório-motor, né? Porque o que é o sono, senão um desligamento do sistema sensório-motor, né? Então, é como se a gente fosse impedido, né, de desligar alguma coisa assim, não, cara, você se mantém aí acordado e vivo. Então, essa multiplicidade, ao mesmo tempo, ameaça, mas, ao mesmo tempo, ela pode nos jogar para um estado tal que esse estado unifica e resume toda essa multiplicidade numa espécie de buraco. Não que... nada a ver, não estou ligando aqui agora a questão da insônia com a questão do suicídio. Longe disso, né? Ainda que, né, um suicida possa ter muita insônia. Isso, né, uma coisa não existe uma relação causal entre uma coisa e outra. Mas a questão do suicídio envolve uma ideia fixa, né? Envolve uma ideia fixa. Uma ideia fixa e uma ideia única, né? Envolve um empobrecimento da imaginação, um empobrecimento da multiplicidade, uma redução. Mas, fundamentalmente, o suicídio ele tem a ver com uma disposição da nossa imaginação de uma maneira tal que a nossa imaginação vira uma entidade que contradiz o nosso corpo, a nossa própria vida, né? A gente cria, a gente inventa, né, pelo nosso modo de viver, né, uma entidade tal em nós que se torna contrária à nossa existência. Para mim, Spinoza disse tudo desse ponto de vista. Ele diz assim, toda morte vem de fora. Como você explica o suicida, então? Ele vai praticar a própria morte, então a morte vem de dentro dele, segue sendo de fora. Segue sendo de fora. Porque o que é essa imaginação disposta de uma certa maneira? A nossa potência de afetar e ser afetado, né? A nossa potência de existir, a nossa potência em ato, que ao se atualizar, ao se encontrar com outras potências, né, faz tantos maus encontros, né, e esses maus encontros, que são também excesso de frustração, tem a ver com a depressão. Você pode aumentar de modo tal o nível de depressão que você pode chegar a uma ideação suicida. Aumenta tanto essas frustrações, né, que isso tudo se encadeia, né, num único e grande buraco, né? É como se o buraco fosse crescendo dentro de nós. E esse buraco se torna o gestor da nossa vida, né? É a partir dele que as coisas vão ser decididas. É como se ele entrasse em nós e decidisse por nós, né? Mas ele não é nossa essência. Ele é uma introjeção. O que é uma afecção, segundo Spinoza? É algo que acontece em minha potência no encontro com outra potência. Uma afecção é uma modificação de mim mesmo, né? Então, ao me encontrar com outra potência, eu estou me modificando. Ao me modificar, se eu não ultrapasso a causa, aliás, se eu não envolvo a minha potência nessa modificação, eu fico apenas com a modificação, né? Essa modificação é uma imagem chapada, né? E essa imagem se põe no lugar do acontecimento. Se põe no lugar do acontecimento, se põe também no lugar da minha potência.
Então, ela substitui a minha potência. E ela se liga com outra afecção, ou outra imagem, que, por sua vez, se liga com outra, e outra, e outra, e outra. Formam cadeias ou de afecções, ou cadeias de imagens, que também, do ponto de vista da linguagem, viram cadeias de signos. Então, eu tenho cadeias de afecções, cadeias de linguagem, cadeias de signo, de imagens e de paixões. Essas cadeias, esses encadeamentos é que vão formando o meu eu, a minha entidade. Essa entidade que virou um inimigo dentro de mim. Então, eu estou alimentando esse inimigo dentro de mim. E o meu eu, esse meu eu, que não é meu, na verdade, é um outro em mim, é sempre um outro em mim que me mata, que me suicida. É como diz Arthur, o suicida é sempre um suicidado. Ele não é causa real do próprio suicídio. Então, o que um clínico precisa fazer? Ele precisa desarticular, quebrar essas cadeias, que faz com que a nossa essência ou a nossa potência seja confundida com essa entidade fictícia que é um outro em nós. Tem que descolar uma coisa da outra. Esse é o trabalho do clínico. Então, isso não é meu, isso é um encosto em mim. Por que eu estou achando que é meu, que sou eu? É um demente em mim. É um encosto em mim. Então, esse trabalho de desencosto, para a gente usar uma linguagem aqui do candomblé, talvez, se libertar dos encostos, é o trabalho fundamental. É o trabalho fundamental. Então, isso só para te dar uma ideia mais vaga, ou mais panorâmica, melhor dizendo. Não é uma ideia vaga, é uma panorâmica. A tendência é essa. Então, eu acho que o ponto essencial é esse. Em toda ideação suicida, há um intruso em nós. É sempre um intruso que nos mata. Não é na nossa essência, só tem afirmação. A nossa essência é uma potência em ato, e esse ato que envolve necessariamente nossa potência, ele é feito de pura afirmação. Ele põe a nossa existência, jamais tira a nossa existência. Então, isso é um ponto fundamental para a gente entender. Spinoza é maravilhoso desse ponto de vista. É o primeiro grande pensador da afirmação plena de si, que explica o suicídio dessa maneira. Quer dizer, ele não chega a explicar dessa maneira que eu estou explicando aqui. Mas essa maneira que eu estou explicando se serve de um princípio espinosista. Tá? Então, o suicida vai dispondo de uma maneira tal os elementos da imaginação nele, que esses elementos formam uma entidade contra si mesmo. Tá? É sempre um outro em mim que me mata, jamais eu mesmo, jamais a singularidade que me constitui. O elemento relacional que é constitutivo da minha potência. Jamais. Essa, inclusive, era uma discordância do Hegel em relação a Spinoza. O Hegel dizia que Spinoza era incapaz de conceber a negação. Isso, na verdade, é toda a potência do Spinoza. Isso não é uma incapacidade, isso é uma potência. Isso é um entendimento pleno, de que só nós somos maneira de ser, e a maneira de ser envolve uma afirmação necessária. Nós não somos uma pessoa, uma consciência, um sujeito. Somos por efeito, secundariamente, mas ou um indivíduo. Essencialmente, somos maneira de ser. E a maneira de ser é a maneira do ser. O que é o ser? O ser é afirmação. É uma maneira da afirmação. É impossível que tenha negação aqui. Sabe? Então, eu diria que o suicídio é impossível. Agora, o suicidado, sim.
O que temos sempre são seres suicidados. Tá? Enfim. Agora, existem outras coisas que daria para falar disso. Como é que você cuida disso, né? Não adianta você ir lá com a maior das boas intenções e dizer, olha que bela que é a vida, por que você quer se matar? Aí o cara se mata de vez mesmo. Não adianta ir com hipocrisia. Não adianta. A vida tá ruim mesmo, tá mal, vai na coisa, vai lá, vai junto, vai onde está o pior lá, e toca lá, e aí provoca. Provoca para quê? Para multiplicar, né? Para sair da ideia fixa. Para começar a ver outros pontos de vista. Aí você vai inoculando os pontos de vista. Você não vai dizer assim, olha que ponto de vista lindo aqui. Não. Você vai problematizando, provocando. Tá? Então, é uma outra visão. Não é uma visão piedosa, eu vou lá e pôr o suicida no colo. Não, de jeito nenhum. Eu vou provocá-lo ainda mais. Tem que ter uma crueldade em cima do suicida.